Olá, crocheteira perfeita! Hoje é dia de você descobrir de uma vez por todas qual é o melhor fio, o fio perfeito, seja para você fazer seu cesto perfeito ou transformá-lo em qualquer peça que você quiser. Então fica aqui comigo hoje porque eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para você, e o que eu vou te contar aqui hoje é o que eu não recebi lá no início e por isso que eu sofria tanto por causa de um cesto, e como eu não quero que você passe por isso, então vai lá, pega os fios que você tem, os rolos. Se você não tiver fio de malha, pega camiseta, pega biquíni, calça legging, porque hoje é dia de prática. É dia de você tocar no fio, de sentir, de esticar. Porque, como eu sempre digo aqui nos Seus Perfeitos, o segredo do fio de malha, além de aplicar o método Seus Perfeitos, é você se relacionar com o fio. É você entender como ele funciona, para você usar tudo aquilo que ele tem, todas as características dele a seu favor. E por incrível que pareça, eu sei que isso já pode ser algo muito controverso para você, não existe essa coisa de fio ruim. Pois é. Na verdade, você vai descobrir que cada fio é ideal para um tipo de peça. E mesmo que você não concorda, fica comigo, porque eu tenho certeza que você vai falar, faz sentido. Aí você vai lá, vai colocar em prática, e eu tenho certeza que a sua relação com o fio de malha, que talvez esteja no processo de ódio, vai se transformar, porque aqui no Método Seus Perfeitos tudo se transforma, né? E eu quero que, além de você fazer seus perfeitos, que você transforme qualquer peça que você quiser, que você também passe por um processo de transformação junto. E eu sei que você vai olhar para o fio de malha com outros olhos e vai usar isso tudo a seu favor. Então, já muita mulherada chegando aqui, me conta se você já teve dia que você odiou fio de malha. Quando eu comecei, eu tinha uma relação de amor e ódio, porque era choro, era desespero, era dor que eu sentia, e eu achava que eu não tinha nascido para aquilo, que eu não tinha jeito, e eu pensei em desistir, até que eu falei, não, peraí, eu já investi, já comprei, gastei horrores com fio e curso, eu não vou desistir agora, até porque era o que eu mais amava fazer, né? Eu fechei a minha agência de eventos porque eu queria viver do que eu realmente amava, que era o artesanato, não sabia que era o crochê. Quando foi o crochê que eu vi que era, né, a técnica, aquela pela qual eu me apaixonei, era crochê, o crochê moderno, aquilo pra mim foi uma grande frustração, porque eu sofria por não conseguir fazer meus cestos, né, como eu sonhava. Eu achava que eu era o problema. Então foram noites de sofrimento, e eu falei que eu prometia pra mim mesma, de que quando eu conseguisse, que eu não ia guardar só pra mim. E aí, depois que eu consegui, foi uma sensação tão maravilhosa. Isso se resplandeceu em todas as áreas da minha vida, porque da mesma forma que eu vi que eu conseguia fazer um cesto, transformar em qualquer outra peça que eu quisesse, eu falei, caraca, eu sou capaz de qualquer coisa nessa vida, peraí. O que eu quero? Vou lá que eu vou fazer, que eu consigo também, porque eu não estava conseguindo fazer isso, eu consegui. E aí, eu quero que você sinta todo esse poder que tem aí dentro de você, ao você conseguir fazer seu cesto, superar esse desafio, transformar em qualquer peça, se transformar junto, porque realmente quando a gente se permite é transformador. E hoje, olhando para trás, eu vejo que algo que me impedia de conseguir fazer meu cesto perfeito era justamente o fato de tanto eu reclamar dos fios que eu tinha. Todo mundo que eu via na internet, nossa, o fio parecia... Gente, eu juro pra você, eu não sei se você sente isso, se é loucura minha. Me conta se você sente isso também. Você tem vontade de comer alguma peça? Eu não sei o que explica isso. Mas eu via as pessoas fazendo crochê com aquele fio tão gostoso, tão macio. E eu falava, gente, só que não tenho esses fios, meus fios são péssimos e não sei o que, e achava o fio da pessoa, aquela história da gente achar a grama do vizinho mais verde, né? Eu achava isso do vizinho, todo fio de outra crocheteira pra mim era melhor do que os que eu tinha. E quando eu vi o relato delas, era fio reciclado, era fio inclusive da marca que eu dizia odiar, porque já teve marca que eu odiava, eu dizia, eu odeio tal marca.
E quando eu encontrava uma outra pessoa que também dizia odiar tal marca, nossa, aí que meu ódio aumentava mais ainda. Só o ódio, né? Porque nada se resolvia. E a frustração continuava e eu ficava ali no mesmo lugar. Porque quando tinha uma marca que eu dizia odiar e tal, e que não dava certo, só que eu encontrei uma outra pessoa que dizia amar esse mesmo fio que eu e outras pessoas diziam odiar. Eu falei, peraí, eu não tenho dedo podre pra fio não, que negócio é esse? E aí eu fui então, resolvi voltar na loja e me relacionar com o fio de uma outra forma. Falei, deixa eu ver aqui, como funciona? E aí eu fui vendo que dentro de uma mesma marca tinham fios de vários tipos. Fios finos, fios largos, e fio seco, e fio com elasticidade. Eu falei, opa, então não é uma questão de marca ruim, já que numa mesma marca, ela sendo reciclada, ela tem vários tipos de fios, né? Então, peraí, que lá, deixa eu assumir um pouco aí dessa responsabilidade, né? Será que eu escolhi o fio ideal? E, na verdade, não tinha. Então, depois desse processo, o meu relacionar-se com os fios foi completamente diferente. O que eu quero é que a partir de hoje, o seu relacionar-se com os fios também seja completamente diferente, uma experiência totalmente nova. A Mara dizendo, olha, já aconteceu comigo, agora uso todos. Muito bem, eu digo que a gente precisa experimentar, se relacionar ao máximo a quantidade de fios de todos os tipos, de marcas, justamente para a gente poder ter a nossa experiência. E não só acreditar no que uma outra amiga crocheteira disse a respeito da experiência dela. Aquele relato não diz especificamente algo sobre a marca daquele fio. Foi a experiência dela. E, inclusive, baseado no gosto dela, nas peças que ela está fazendo, e que pode ser completamente de tudo que vai ser relacionado a você. Então, queira você antes ter a sua própria experiência para tirar as suas próprias conclusões. Daí, diante disso tudo, hoje eu olho para os fios de duas formas assim. Eu posso dividir, vamos separar os fios. A princípio, eu separaria em duas categorias: fios de malha produzido e fio de malha reciclado. Qual é a diferença? Esse assunto, né, gente, é importante eu falar aqui, que nunca é demais, né? Sempre tem gente nova chegando, e mesmo para quem já está na prática há muito tempo, eu tenho certeza que se a partir de hoje olhar, né, com outros olhos, viu? Então, e como o assunto é mais longo, não bora perder tempo não. Vai colocando aqui seus comentários, se eu não conseguir também. Ai, meu Deus, já agradeço a compreensão, mas vão se ajudando aí. Olha só, a Jacicleide perguntando ali qual falar sobre isso também, tá? Muito bem. Fiz um coraçãozinho e deu vontade de apertar. Ai, que delícia. Olha lá, Maria, acho que comprei o fio errado. Calma lá, pode ficar tranquila que você vai usar todos esses a seu favor. Quem tiver com alguma dúvida durante a prática, for aluna, se for aluna do curso completo, tem o curso, tem o grupo do Facebook, do e-mail, porque eu liberei um bônus de 30 dias para poder tirar dúvidas. Voltou aqui, voltou aí para você? Bora lá, agora vai que vai. Boa noite, todo mundo tá chegando. O RCM Oliveira diz que não sei qual fio de malha comprar. A partir de hoje, tenho certeza que vai clarear muito aí, viu? Olha lá, Heloísa, maravilhosa, boa noite. Ela diz que já faz crochê desde menina, mas o fio de malha é um desafio. Usou a palavra certa, viu? Desafio, porque desafios foram feitos para serem superados e a gente cresce com eles. Então, muito bem você ter aceitado assim e não usado a palavra difícil, né? Porque quando a gente fala que é difícil, o negócio pior fica. É um desafio porque é algo novo, tá? O crochê tradicional já tá aí há muito tempo, é aquele fio daquele jeitinho, e aí chega algo diferente. Então, fio de malha, com tudo quanto é tipo de malha. Então, né, tem algo aí para ser feito para que ele fique perfeito, do jeito que você sonha, porque se eu consigo, os alunos conseguem
Milhares de pessoas no mundo inteiro conseguem, você também vai conseguir, viu? Calma lá, vamos por partes então. Voltando, já que a conexão ficou boa aqui, tá? Basicamente, então, eu separo em duas categorias os fios. Fio de malha produzido e fio de malha reciclado. Fio de malha produzido, que significa tem emendas, ele é irregular. Por que ele é assim? Porque ele é uma sobra das indústrias têxteis que fazem camiseta. E por isso que muitas vezes a gente pega um fio de malha que é igualzinho a camiseta que a gente tem, roupa da nossa filha, e a gente se depara com aquele fio e você fala, nossa, é igual. Sim, porque vem lá das indústrias mesmo, material que ia ser descartado. Algumas empresas, essas, né, que a gente conhece, marcas maravilhosas, Fio da Dri, Lelê Crochê, Nestor Fios, elas vão lá nessas indústrias, compram esse material das indústrias, assista a live que eu fiz com a Lelê Crochê, ela deu uma explicação maravilhosa sobre isso, e aí então faz a seleção desses fios, deixa eles mais retinhos, melhora a qualidade deles, né, para disponibilizar no mercado. Antigamente a qualidade era muito inferior. Hoje, né, graças a essas empreendedoras maravilhosas e muitas crocheteiras, né, e que passaram a vender fio de malha reciclado, a qualidade melhorou a cada dia. Aquele que não era tão bom acabou lá nem dando continuidade, saiu fora de linha, né? Esse daqui, esse verde Marli, ele maravilhoso, é um fio de lycra da Fios da Dri. Então, dentro dessa gama de fios reciclados, tem fio de lycra, fio de algodão, fio com elasticidade, fio sem elasticidade. E isso não significa que é um fio ruim. Por quê? Tem pessoas que só gostam de trabalhar com fios sem elasticidade. Por quê? O fio sem elasticidade, ele vai dar uma estrutura melhor para o seu cesto. Por exemplo, se você quiser fazer um cesto firme, reto, estruturado, grandão, um fio sem elasticidade, um fio mais largo, ele vai te dar esse resultado se você também usar a agulha ideal para aquele tipo de fio. Por quê? Não adianta você usar, por exemplo, um fio com essas características e uma agulha muito grande. O que é uma agulha grande, né? Na verdade, é uma agulha grande em relação à tensão do seu ponto, principalmente. Tem um testezinho básico que a gente faz para escolher a agulha, virando assim o gancho para cima e passando o fio aqui por cima. Se sobra muito gancho aqui, olha, entre o fio, significa que o seu ponto vai ficar mais aberto. Agora, eu não posso usar então, Kelly, o fio se sobra muito a parte do gancho aqui por cima? Pode, desde que você queira o efeito mais maleável na sua peça. Se você quiser um cesto mais firme, mais estruturado, o ideal é que não sobre tanto gancho assim ali na hora do teste, porque senão os seus pontos vão ficar abertos. Porque senão seus pontos vão ficar abertos, vão ficar largos e, consequentemente, a sua peça vai ficar maleável. Agora, também o contrário não é legal acontecer. Por exemplo, essa agulha de número 6, esse fio aqui mais largo, eu chamo de fio mais largo um fio acima de 3 centímetros. Só que tem exceção e que eu já vou te contar também. Por que um fio de 3 centímetros pode ser considerado aí um fio fino, entre aspas? Que contraditório, né? Tá vendo como o assunto é mais aprofundado mesmo? E que bom que você tá aqui para poder estudar sobre isso e depois ir para a prática e fazer todos esses testes aí com os fios que você tem. Então eu pego essa agulha aqui e passo por cima pegando o fio. Olha o que acontece. O fio encobre o gancho. Com isso, olha só, na hora de crochetar, vai se soltar. E o que acontece? Eu começo a sentir dores. E já senti muita dor, porque eu crochetava só com essa agulha. Só que ninguém havia me dito isso. E eu passava ali sufoco nas peças, achando que a marca era ruim, que o problema era eu. E era só uma questão de um simples ajuste de agulha. E muitas vezes é só uma questão de ajuste do fio. Por isso que o segredo é você se relacionar, é você tocar, é você esticar. Muitas vezes você pega um fio que ele tá ali
Muitas vezes você pega um fio que ele tá ali amassadinho, um pouco furado, e quando você estica, a aparência do fio já se transforma. Se ele tá muito largo, você precisa de um fio mais fino, igual eu fiz no fundo dessa bolsa, eu diminuí, dividi ao meio no estilete, já mostrei aqui como eu fiz também, que é muito mais rápido do que na tesoura. Ou então, é um fio que você é muito fino, você usa fio duplo, você usa fio conduzido, ali um fio conduzido por dentro dos pontos para deixar a peça mais estruturada. É sempre você ter foco na solução, nunca desistir de um fio logo de cara. E também, com todas essas características, você vai perceber então que tem fios que ficam melhor em determinados tipos de peça. Como eu disse, fios mais largos estruturam melhor a sua peça e sem elasticidade também. Talvez seja um gosto seu não trabalhar com fios sem elasticidade, tá tudo bem. Eu prefiro fios com um pouco mais de elasticidade, eu gosto, já tem pessoas que não. Antes eu não suportava trabalhar com fios sem elasticidade, hoje eu já me relaciono de uma forma diferente. Por quê? Eu já conheço a tensão do meu ponto, eu já identifico ali como ele tá ficando, se eu troco de agulha fica um pouco mais confortável, se eu uso uma agulha mais, uma agulha também ergonômica, né, mais macia, vai me dar mais estrutura também e vai ficar melhor para eu tecer a peça. As agulhas importadas, elas são um pouco mais caras e com isso elas te dão um conforto maior também ali para produzir algumas peças. Então você acaba sentindo menos dor, então o investimento acaba sempre valendo muito a pena. E então, tá vendo que tudo tá em volta, né, do seu relacionar-se com o fio, perceber que cada um é ideal para um tipo de peça. Eu tenho pessoas que já vieram falar comigo e falaram assim, que eu fiz um tapete e ficou muito pesado. Eu fiz uma bolsa e ela ficou terrivelmente pesada, impossível de carregar. Por que que isso acontece? Porque a gramatura, o peso por metro quadrado dessa malha é maior do que de outra. Imagina comigo, você com 2 modelos de camisetas. Deixa eu pegar aqui, eu tenho até uma camiseta. Olha, essa daqui é uma camiseta da Lelê Crochê. Depois acessa o site Seus Perfeitos, acessa o site lelecrochê.com.br. Ela tem camisetas também personalizadas para nós crocheteiras. Olha, Crochê My Life e várias outras com frases bem legais também. Crochê é a arte de tecer com as mãos e tantas outras lindas aqui que é o maior orgulho da gente vestir. Crochê é arte, desmanchar faz parte. Essa outra aqui também que eu achei bem legal. Se você acha que doce vicia, experimenta fazer crochê. E aqui em cima um sorvetinho. E eu tinha até um sorvetinho aqui de crochê também. Coisa mais linda. Depois eu vou fazer um post com essa frase. E aí, se você pega 2 camisetas do mesmo tamanho, mesmo modelo e malhas diferentes, por exemplo, você vai ver que cada uma é diferente da outra, pode ser, né? Por exemplo, no peso. Uma pode ser mais pesada, uma é mais seca, tem o toque mais seco do que a outra é mais macia. Se você pega assim, estica, uma estica mais do que a outra. E aí você vai ver que, opa, peraí, são malhas diferentes, com pesos diferentes. Mesmo as duas com o mesmo tamanho, mesmo modelo. O que significa que a gramatura de uma é maior do que a outra. Se você pega, por exemplo, papel, sabe papel verger? Não sei se você já viu um papel mais grossinho, tipo A4, o de ofício assim. Ó, esse daqui, se eu pegar essa folha A4 e uma outra A4 também,
com uma gramatura maior, esse daqui, olha, é um papel mais grossinho, ele era 4. Eu que cortei essa folha. É uma folha mais dura. E essa daqui é uma folha mais levinha. E se eu pego essas duas do mesmo tamanho, eu vou ver que uma é mais pesada do que a outra. E da mesma forma, isso acontece também nos tecidos, aqui na malha. Uma malha, né, tem característica diferente da outra. E se eu pego a mesma bolsa, com a mesma quantidade de fios, e numa bolsa eu usei um fio que tem uma gramatura maior, consequentemente é uma peça que vai ficar mais pesada. Significa que é um fio ruim? Não, não é um fio ruim. Se isso te incomoda de deixar a bolsa pesada, é preciso então escolher um fio que tem uma gramatura menor. Agora, Kelly, então eu tenho que escolher um fio mais fino? Nem sempre. Por quê? Tem fios, por exemplo, olha só, esse fio aqui, ele tem mais ou menos 2 centímetros. E é um fio mega pesado. A composição aqui dessa malha, da trama, é diferente, por exemplo, vamos ver, dessa outra aqui. Essa daqui eu sinto. Experimente no armarinho, se você tiver oportunidade, nos fios que você tem em casa, de pegar 2 fios, 2 rolos, por exemplo, os 2 de 140 metros. Fios Guarani costuma ter 140 metros. E eles têm pesos diferentes. Porque mesmo os dois tendo 140 metros, 2 rolos, eles têm gramaturas diferentes. Por quê? São malhas diferentes. Da mesma forma que pode acontecer, por exemplo, de você ir no armarinho e aí pega lá, opa, 2 fios, malha fio, por exemplo. E aí você vê lá, peguei esse aqui com a diferença bem grande, só para você ficar melhor para exemplificar e você entender. Por exemplo, esses 2 fios aqui, suponhamos, não é da malha fio, tá? Suponhamos que seja malha fio porque ela trabalha com quilo. E esse daqui, na verdade, vamos falar de onde eles é que dá também, né? Esse daqui é da Fios da Dri, que são simplesmente maravilhosos, né? E ela também trabalha com fios por quilo, fio reciclado. Então dá para citar como exemplo bem certinho aqui, que eles estão perfeitos demais, né? É @fios_da_dri. Digita lá, @fios_da_dri. E aí você já vai ver também. E aí o seguinte, pode acontecer dessa mesma marca com 2 rolos, olha só, da mesma marca, 2 rolos com 1 quilo, os 2 têm 1 quilo, porém tem tamanhos diferentes ali você olhando pro rolo. Peraí, mas os 2 não têm 1 quilo? Sim, só que aquele fio que tem a gramatura, ou seja, aquele fio que pesa mais, ele vai completar ali 1 quilo mais rapidamente com poucas voltas ali para formar o rolo. Já deu 1 quilo. Agora, um outro exemplo seria esse outro fio de 1 quilo da mesma marca. Para dar 1 quilo, ele vai ter que dar muitas voltas, porque a gramatura dele é maior. Olha um outro exemplo aqui. Tá ficando claro? É muita informação? Chego, tô tossindo aqui, gente, falando demais, porque esse é um assunto mesmo que, ó, dá pra gente varar a madrugada. E é sempre bom estar explicando também, porque é algo sempre novo. Cada vez que eu explico mais sobre fios, eu entendo mais também. Quanto mais eu me relaciono e como não paro, então tô sempre em aprendizado também. Olha lá. A DJ, comprei os fios Guarani, azul marinho e branco, eles têm gramaturas diferentes e texturas diferentes. Isso significa que a marca é ruim? Não. Significa que o fio é ruim? Não. São só diferentes e cada um vai ser ideal para um tipo de peça. Por exemplo, esse fio aqui, eu comprei na malharia, numa cidade onde eu morava, que é Nova Friburgo. Você pode fazer isso também. Se não tem armarinho na sua cidade que não vende fio de malha, se tiver malharia, aquelas lojas que vendem tecido, vai lá,
Aquilo lá é um paraíso para você poder se relacionar ali com malhas de tudo quanto é fio. E pergunta mesmo para o vendedor, e às vezes nem o vendedor vai saber te explicar tudo bem, só que você vai ver ali que na experiência sua mesmo que um é diferente do outro. A Ju, ela falando que comprei, mas ainda não chegou. Não entendo nada. Mas tá no processo. Enquanto não chega, vai se relacionando com as suas camisetas, tocando nas suas peças de roupa. Você vai ver que isso daqui, por exemplo, não é malha. Experimenta biquíni, calça legging, cotton. E você vai vendo ali, já vai se relacionando. Por que eu chamo... Eu acho que, na minha opinião, né, o relacionar-se é diferente de um relacionamento. Porque muitas vezes, num relacionamento, a gente não conhece o outro. A gente tá ali e não sabe do que o outro gosta, não entende do jeito do outro e só tá em briga o dia inteiro. E da mesma forma, é com fio de malha. Muitas vezes você não tem um relacionar-se, você tem um combate. Você tá ali crochetando, reclamando, nada evolui, você só reclama do fio e não vê solução ali, não vê saída. E o relacionar-se é diferente. Além de você tocar, de você sentir, de você esticar o fio, você escuta o que ele tá pedindo. E você vai perceber que um fio é melhor para um determinado tipo de peça, um outro fio para outro, e assim você vai entendendo. E esse relacionar-se acaba sendo maravilhoso e transformador para todo mundo. Então, por exemplo, esse fio aqui, ele tem 3 centímetros. Aparentemente, ele seria um fio largo, certo? Porque para mim, como eu disse, um fio largo acima de 3 centímetros, eu já o considero como largo. Eu já considero como um fio mais largo mesmo, vamos dizer assim. Só que nem sempre um fio largo é encorpado. Porque mesmo ele tendo 3 centímetros, quando eu estico, olha o que acontece com ele. Ele fica fininho, ele praticamente se desaparece. Jamais aqui eu poderia usar uma agulha 8, uma agulha 9. Para esse fio, dependendo da tensão do ponto da pessoa, se ela aperta mais os pontos, ela teria que usar uma agulha 6, porque olha, os pontos iam ficar fechadinhos. Dependendo da tensão de outra pessoa, se ela não aperta tantos pontos, a agulha 7 já seria o suficiente. Então, veja, um fio de 3 centímetros, quando estica, ele fica fino. Esse daqui, especificamente, nem todo fio de 3 centímetros fica fino, viu? Esse daqui, dessa malha, não tem marca específica, é de uma malharia. E é um fio super leve. Com isso, peraí, se eu vou fazer uma bolsa, qual é o objetivo dessa peça? Eu quero que fique uma peça leve. Então, esse fio já seria maravilhoso para eu usar nessa peça. Que foi exatamente o que eu fiz. Para essa bolsa, esse cesto transformado nessa bolsa, eu usei esse fio que me deu esse resultado de uma peça leve. Até porque essa bolsa, ela tem 3 partes. Imagina eu usando um fio pesado, um fio encorpado. Ela ia ficar mais pesada, poderia ficar com aparência mais robusta, poderia ficar uma peça muito maior também, porque quanto maior a largura e mais encorpado, agradeço a compreensão aí pela tosse, viu? E mais encorpado for esse fio, a tendência também é que os pontos fiquem maiores. Se os pontos ficam maiores e o fio é mais largo, a tendência é crescer mais rapidamente essa peça e ela ficar maior também. Diferente, por exemplo, esse fio aqui é fios da Dri também. Ele era um fio de lycra e aí ele era um fio mais encorpado, mas ele é leve. Por quê? Nem todo fio de lycra, ele é pesado também, viu? Tem fios de lycra de todos os tipos. Fios de lycra mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve. E aí você vai escolher então de acordo com o objetivo da sua peça. Tem pessoas que falam que não dá para fazer cesto com fio de lycra.
Mas sabe por quê? Porque usou uma agulha que não era ideal para a espessura daquele fio e nem para a tensão do ponto, de acordo com o objetivo da peça que ela estava fazendo. Por exemplo, se eu for fazer um cesto, meu objetivo é que ele fique firme, reto, estruturado, veja, olha só como tá retinho e como aqui, olha, ouça aí como tá bem durinho. Dá para ouvir o barulho da peça? Eu adoro o cesto de lycra porque dá esse barulhinho mesmo, significa que ficou bem durinho. Agora, de todo mundo vai ficar? Não, porque se usa uma agulha grande para a espessura do fio e de acordo com a tensão do ponto da pessoa, os pontos vão ficar muito grandes, os pontos vão ficar abertos. Com isso, o cesto vai ficar mole, não vai ficar firme. Por isso que é importante você experimentar agulhas diferentes ali enquanto você tece a peça. Se relacione com o fio, com a agulha. Ouça o que a peça está falando com você. Então, na hora que você está fazendo os pontos, opa, peraí, tá se abrindo muito esse cesto. Troca de agulha, usa uma agulha menor para você ver como vai ficar a aparência dos pontos. Sempre observando também aí e reconhecendo o que seu corpo também está falando. Por quê? Se você está sentindo dor, já não é legal. Não adianta eu usar uma agulha 6 por um fio mais largo, porque meus pontos estão ficando fechadinhos, mas eu estou morrendo de dor. Eu estou sentindo ali, fazendo muita força para fazer os pontos. Então, isso também não é legal. Precisa ser algo confortável para você, de acordo que a aparência dos pontos e da peça ali esteja chegando no objetivo da sua peça. E nem sempre você vai usar a mesma agulha, já que ficou ideal ali para o cesto, durinho, retinho, aquela agulha que você usou com aquele fio, que você vai usar essa mesma agulha para sempre. Eu vejo pessoas cometendo o erro de não se abrir a novas experiências de se relacionar, de ter oportunidade de se relacionar com outras agulhas. Tem gente que não troca de marca. Experimenta que você pode se surpreender. É momento de experimentar. E claro que no primeiro momento você pode estranhar. Às vezes a pessoa está tão acostumada a usar uma agulha, por exemplo, dessa daqui, olha, que é uma mais baratinha, mais tradicional. Ela é toda de alumínio, só que ela é mais pesada. E isso, consequentemente, dependendo da forma como você trabalha com a agulha, principalmente, você vai sentir mais dores. Diferente de você trabalhar com uma agulha ali que vai te dar um conforto muito melhor. E a gente muitas vezes até estranha. Antes eu só trabalhava com essa. Quando eu experimentei as agulhas mais caras, né? As agulhas importadas, de tão boas que eram, eu estranhei. Porque eu já estava tão acostumada com aquela, que o gancho é diferente. Só que depois, minha amiga, nossa senhora, a gente não quer mais voltar. Tenho elas aqui ainda? Tenho. Por carinho, para mostrar. É só em casos muito específicos que eu uso, mas claro que eu dou preferência para essa que eu vou sentir mais conforto. Se você sentir mais conforto com essa, tá tudo bem também. O legal do crochê é isso, né? Não tem certo e errado, é o que é melhor aí para você. Mas se abra a essas novas experiências. Por quê? Por exemplo, se você vai fazer um tapete, olha, esse fio aqui, esses têm praticamente a mesma característica desse preto aqui que eu te mostrei, né? É um fio lá da malharia que eu comprei lá mesmo e ele é um fio largo de 3 centímetros, porém é um fio leve. Quando estica, ele fica fininho. Com isso, para eu fazer um tapete foi maravilhoso, porque o tapete não ficou pesadão. E é um tipo de lycra que não dá bolinha, então tem para lavar é muito melhor. Esse daqui do meio é um fio também totalmente diferente, as características e tudo, e marca. Esse é da Soft Fios. Depois dá uma olhada nessa marca também. A Dani, ela fica no Nordeste, entrega para o Brasil inteiro, então tem programa especial de frete lá, ela consegue entregar por empresas, sem ser pelo correio.
E aí fica bem melhor também, depois dá uma olhada. Já que o segredo do fio de malha é você se relacionar, é você experimentar, então se joga nessas marcas aí para você experimentar ao máximo, né, essas marcas. E agulhas também, porque aqui, olha, é uma peça com fios de cores diferentes, de marcas diferentes, e que eu usei uma agulha diferente também. Se eu fosse fazer um cesto com esses fios, provavelmente eu usaria uma agulha 7. Por quê? Eu queria que os pontos ficassem mais apertados, mais durinhos, mais retinhos, diferente do que eu quero aqui nesse tapete. Eu quero que o tapete fique mais maleável, mais flexível. Com isso, eu preciso então que os meus pontos fiquem mais abertos, maiores, não fiquem duros, até porque senão minha peça vai começar a emborcar rapidinho ali também, mesmo eu fazendo tudo certinho, quantidade de pontos ali, sequência lógica, fechamento, e aí ele vai ficar lá muito duro, e a peça também vai ficar dura. E como eu não quero que ela fique assim, eu uso uma agulha maior. Aqui eu usei, se eu não me engano, a agulha 8 ou 9. Já faz tempo que eu fiz esse tapete. E eu acho que eu usei a agulha 8 da Prim. Olha que detalhe interessante. Agulhas do mesmo tamanho podem ter. Na verdade, anotem isso. Agulhas da mesma numeração podem ter tamanhos diferentes. Como assim? Por exemplo, essas duas agulhas são 9. Essa é da Círculo. Mentira, essa é da Euroroma, uma agulha de acrílico, e essa daqui é da Clover, uma agulha importada, agulha 9 também. O formato do gancho aqui, olha, de uma agulha é completamente diferente da outra. E isso faz com que o seu ponto também fique diferente. Se eu pego aqui, olha, essa agulha, e olha que legal, às vezes não é nem só de marca diferente. Às vezes a agulha é da mesma marca, essas duas são da Círculo, as duas de número 7, e elas têm tamanhos diferentes aqui no gancho. Os pontos ficam com formatos com tamanhos diferentes. Por exemplo, se eu pego esse fio aqui, olha, e passo nessa agulha, a quantidade que sobra aqui de gancho é maior do que quando eu coloco essa agulha aqui, percebe? Deu para ver aí a diferença? Olha, ali quase não sobra nada. Já essa daqui, olha como sobrou muito mais. E além de todas essas diferenças, eu te conto também que até as nossas emoções acabam influenciando na aparência do nosso ponto. Muitas vezes a gente está mais tensa, mais estressada, e aí a gente aperta mais os pontos e ele fica mais durinho, mais fechadinho, e não tem jeito, a peça tá ali se deformando. É preciso então a gente reconhecer como a gente tá, como o ponto tá ficando, afasta a sua peça e você então começa a ver como ela tá ficando para você então trocar de agulha naquele momento. Às vezes você está fazendo um cesto com troca de cores, os dois fios da mesma marca, esse daqui é da Carmen Fio de Malha, é um fio produzido e às vezes está ficando diferente. Por quê? Mesmo os dois sendo da mesma marca, mesma espessura, você usando a mesma agulha, pode ser que aqui em cima você está mais estressada e aí você está apertando mais os pontos. Ou então o contrário, você está mais tranquila, mais relaxada, está folgando mais os pontos. Então afasta a sua peça sempre. Veja como ela está ficando, porque muitas vezes com o mesmo fio, às vezes não tem nem troca de cores. Você está subindo a peça e ela começou a se abrir lá em cima, mesmo você usando ali todo o método Cestos Perfeitos, porque até a subida ali acaba influenciando também depois no final, só que a do método Cestos Perfeitos não vai deixar retinha desde o início ao fim. Só que muitas vezes o cesto demora mais de um dia para ficar pronto, ou você começou cedo, à noite você já está cansada, lá em cima você já está folgando mais os pontos, e aí a sua peça começa a se abrir. Então é momento de trocar de agulha para os pontos começarem a se fechar. Basicamente é o seguinte, a minha peça está se abrindo, o
que eu quero fazer? Opa, eu quero que ela se feche, eu quero diminuir esse tamanho, tá muito grande. Então, diminua também a numeração da agulha. E da mesma forma o contrário, se a sua peça está afunilando, troque por uma agulha maior, para que o seu cesto também comece a se abrir, ou seja, para que esse espaço aqui fique maior. É claro que esse é um dos casos que pode estar acontecendo porque o seu cesto afunila ou porque ele se abre. Tem outros motivos bem mais aprofundados, porque, como a gente sempre diz aqui, tudo termina como começa. Então, pode ser outra questão lá embaixo, tá? Mas esse é um dos casos que pode estar acontecendo na sua peça também. É preciso se relacionar para entender tudo isso, viu? E então, são muitas variações, né? Você vê? Então, o melhor de tudo é você se relacionar com os fios. Esse daqui, por exemplo, é um fio da WG. É um fio que ele é aberto. Olha, é um fio que quando você puxa, ele não se fecha aqui no meio. Isso não significa também que isso é negativo ou que é positivo. É a característica do fio e que pode te dar uma aparência maravilhosa para sua peça também. Tem gente que fala que não dá para fazer cesto, não dá para usar esse fio porque ele é muito leve. Opa, ajuste de agulha, porque você sabe, se a sua peça ela tá ficando muito aberta, muito maleável, troca por uma agulha menor. Troque por uma agulha menor, que os pontos vão ficar menores. Com isso, a sua peça vai ficar mais durinha e vai te dar esse resultado que você quer também, assim como tá ficando aqui. Então, tudo é ajuste. Nunca desista de cara, de uma marca, de um fornecedor. Experimente ali trocar de agulha, experimente alargar um pouco mais a tensão do seu ponto. Ó, a Clarissa já subindo ali, chorando, minha gente. Deixa home office. Depois nos stories eu conto pra vocês os desafios de férias, trabalhando em casa com as crianças. Olha, desafio grande, igual com os fios aqui também. E assim, então não desista dos fios logo de cara. E você, com o tempo, agora você vai não precisar passar mais pelos perrengues que eu passei, porque você já sabe de todas essas exceções e agora você vai lá para a prática. É preciso que você toque, mesmo que seja em camisetas, em roupas que você tem aí para se relacionar com o fio e entender que cada fio tem a sua característica e ele é ideal para determinado tipo de peça. Não significa que aquela marca é ruim, que aquele fio é ruim. Inclusive, isso não só dentro da gama de fios reciclados, isso também nos fios produzidos. Nós temos fios produzidos de várias marcas. Esse daqui, olha, é da Lelê Crochê. Esse outro é da Carmen Fio de Malha. E um diferente do outro. Que bom que um é diferente do outro, né? Imagina se todas nós, crocheteiras, fôssemos umas iguais às outras. Não, ainda bem que somos diferentes, né? E assim os fios também, olha, vai ter espaço para todo mundo. E sem contar que dentro dessa gama de fios produzidos, nós temos outros tipos de fios também. Por exemplo, aqui, esse fio náutico, que é um fio de composição de polipropileno, que é um tipo de plástico. E ainda tem outros fios. Deixa eu pegar aqui. Mesmo quando se trata de fio de malha... Aliás, mesmo quando se trata de fio náutico, de fio de polipropileno, tem marcas diferentes. Essa daqui, por exemplo, é da Círculo. Essa daqui é da Ladondoca Fios. Siga a Ladondoca também, que é maravilhoso. Os fios que ela tem, de várias cores. E mesmo esses dois, sendo náutico de 5 milímetros, por exemplo, que é a espessura deles, um é bem diferente do outro. Tem também o fio náutico da Lelê Crochê, que ele é mais grossinho, experimenta também, que você vai perceber essa diferença entre as marcas. E não é que um é melhor ou pior do que o outro, são características diferentes. Você vai perceber que o mais fino
Você pode usar em peças que vão ter pontos mais trabalhados. Tem gente que não gosta da círculo, outras pessoas amam. Tem gente que não gosta de fio náutico, outras pessoas adoram. E também pode ser que você não goste hoje, depois de trocar de agulha, de experimentar, de fazer uma peça que ficou apaixonada, depois de experimentar outra marca, você vai se apaixonar, você vai falar, meu Deus, aí você não larga mais, ou seja, paga a língua. Já aconteceu isso com você? Que bom que aconteceu, se já, né? Experimente mesmo, liberte-se disso e se jogue aí nessas experiências novas, porque isso é libertador, transformador. E como é bom a gente se permitir, né, a essas experiências novas também e mudar de opinião. E os materiais também vão mudando, né, vão melhorando e você vai encontrar um que você vai se identificar mais. Por isso que eu não gosto dessa ideia de ficar reclamando de fio de malha, que nem eu já reclamei lá antigamente quando eu não sabia nada disso, né, porque e eu percebia que quanto mais eu reclamava, mais fio capenga aparecia na minha frente, porque eu só estava reclamando, o que eu estava focando, né? Só nas coisas negativas, e aquilo se intensificava mais ali para mim, né? Quando eu comecei a me relacionar de forma diferente, já comecei a ver função para cada tipo de fio. Tá vendo aquele hang wall ali? Era com um fio que eu tinha ligado na empresa para poder trocar o fio, que ele tava cheio de cola, aquele mais rosinha ali, olha. E aí, eu percebi que para fazer o tassel, o hang wall ali, ele foi o que ficou mais perfeito. Aquele fio que eu liguei para trocar, que estava cheio de cola, que eu ia jogar fora, que não servia para nada, foi o que ficou melhor para aquele tipo de peça. Então, pratique esse novo olhar aí quando você tiver um fio que você não está gostando muito dele. E pode ser que você não esteja gostando hoje, depois você vai aprender a se relacionar com ele de outra forma, trocar de agulha, você vai encontrar uma outra função para ele, nem que seja para fazer de varal. Então não se preocupe se você tá aí com aquele tanto de fio parado, que você acha que tá com dinheiro parado, jogou dinheiro fora. Não, pelo amor de Deus, vamos achar função para eles. Nem que seja para fazer porta-papel higiênico, vai achar uma coisa. Olha só, o hang wall com fios que eu achei que não serviam para nada e que pode se transformar aí numa peça perfeita para você, viu? E não ouça então só a outra crocheteira quando reclamar de um fio. Ah, eu odeio Euro-Roma. Aí você vai lá e nunca compra Euro-Roma. Por quê? A experiência dela foi diferente da sua. E será que ela analisou o fio antes da escolha? Então, uma dica é você fazer exatamente isso. Analise o fio antes de fazer a compra. Converse com o dono do armarinho se ele não deixa abrir a embalagem. Porque muitas vezes os donos de armarinhos, eles não sabem de todas essas especificidades, características do fio de malha. Muita crocheteira não sabe. Por que ele tem a obrigação de saber? Então, por isso que é importante você estudar. Você ter uma outra prática de relacionar-se com seus fios, até para na hora de chegar no armarinho, você poder argumentar de forma diferente. Você explicar para ele como funciona o processo, porque ele acha que é tudo igual lá com os outros fios, que vai ser com fio de malha, e não é assim. Muitas vezes você vai fazer uma troca de cores e você precisa, quando é troca de cores, escolha ali fios com características muito próximas para que não haja muita desigualdade ali entre os pontos, as carreiras, e ele não sabe disso. E também eu acredito que tem muitas empresas que produzem o fio e também não sabe disso. É só uma pessoa que está lá produzindo, mas não faz crochê, não entende, nunca fez o crochê com fio de malha. Talvez esse fio já vem direto dessa indústria têxtil. A Lelê Crochê contou que tem indústrias que vendem, né, os fios. Eles só vendem, eles não fazem o crochê, né? Então é importante a gente também estar juntas ali nesse trabalho de formiguinha. Eu vi uma fornecedora, se alguém conhece, me diga isso, tem referência. O nome dela, se eu não me engano, é Fios da Deia, uma coisa assim. E ela vende, gente, o fio de malha com uma pontinha para fora. Ou seja, nas lojas, nos armarinhos, quando você chega lá, já tem a pontinha para fora, justamente para você ter essa experiência de tocar, de sentir, de medir o fio. Olha que maravilhoso! Então, vamos aí nos unir, né?
E conversar com os fornecedores também, explicar essa nossa necessidade para que a gente possa juntas aí mudar essa realidade, para ninguém, nenhuma crocheteira precisar ficar passando vergonha no armarinho. Você já passou vergonha no armarinho? Você já precisou abrir rolo escondido? Se você já comenta, eu já. Porque eu já passei vergonha. Até que eu prometi para mim mesma que eu não ia mais me submeter a isso. Sabe, parecer que eu tô roubando, fazendo alguma com filho, né? E aí eu lembro que a Clarice era bebezinha, gente, eu ia com ela no armarinho. Só que o legal é que era sempre a hora do soninho dela. Aí a Dona Maria, lá no armarinho em Friburgo, na Arte Mania, ela já deixava uma cadeirinha, eu já podia amamentar ali. E assim que amamentava, a Clarice já dormia. Nossa! Aí eu me jogava, literalmente me jogava no chão, saía com as mãos pretas, né? E é o nosso momento ali. Então, se você puder ir com tempo, melhor ainda, né? Sem pressa, justamente para poder ter esse relacionar-se ali com os fios. Não cometam o mesmo erro que eu cometi de escolher os fios somente pela cor. Por quê? Muitas vezes você acha o fio lindo, a cor linda, e é para você fazer um mega cestão, ou é para você fazer com troca de cores, e os fios ali são completamente diferentes do que você precisa. Você escolhe um fio pela cor, que é extra fino, 1 centímetro de espessura de largura, e aí o fio você chega para fazer um cestão, não dá certo. E aí vira expectativa versus realidade, né? Então, tenha esse relacionar-se antes, essa análise do fio, para ter uma experiência melhor depois. Diminuir os riscos. É claro que depois pode ter desafio sim, porém a gente diminui. E quando é online, Kelly, eu vou fazer um pedido, eu só compro online, o que eu faço? Bem, a gente conversa com o fornecedor. Escolha um fornecedor que esteja aberto a esse diálogo para você explicar as características do fio que você precisa para diminuir esses riscos também. Porque não é culpa do fornecedor, e não é culpa nossa também, vamos chamar de responsabilidade, né? Então, por causa disso, faça o seu pedido sempre por escrito, evite áudios e seja muito bem clara. Caracterize ao máximo ali o fio que você precisa, espessura, objetivo da peça, se você vai fazer troca da foto, vídeo, esticando o fio, porque muitas vezes a gente pega um fio que a gente estica, depois ele não volta mais, era um fio de 3 centímetros, e aí, por exemplo, deixa eu pegar aqui, às vezes tem um fio, olha, que é super largo, beleza, opa, 3 centímetros, maravilhoso. Só que você estica o fio e ele não volta mais. Ele ficou ali como se ele tivesse 1 centímetro, ele ficou com meio centímetro. Então era uma peça que você só mediu, mas não esticou. E aí, se for online, de preferência, pegue todas essas informações. Se é um fio que estica, se ele muda a aparência, o tamanho, a espessura, se você vai usar com 2 fios, e olha, até para marca produzida, viu? Porque tem marca de fios produzidos que um fio tem uma característica diferente do outro. Não é que isso é errado, não. Tudo bem ser assim, é porque cada fio lá tem uma composição diferente da outra. Não significa que todo fio produzido vai ter a composição de um fio igual ao do outro, tá? Então aí pede para fazer esse teste de esticar para ver se quando volta a mesma coisa. Depois de fazer esse teste de estica separado, faz os dois juntos. Pega assim, olha, estica para ver se quando tensionados ali juntos, eles permanecem
com características e com espessuras parecidas. Por quê? Depois, quando você faz a troca de cores lá do seu cesto, deixa eu pegar aquele ali com troca de cores, né? Seja ele de como for, para que de uma forma você vai perceber se eles vão permanecer ali iguais ou bem próximos também. Então é importante fazer esse teste. E explique para o fornecedor que você vai fazer troca de cores. Às vezes você vai ter que dar uma aula para o fornecedor, para o lojista. Tem. Um dia, numa loja, num armarinho, eu explicando, né, pro cara lá. Aí a gente tem que... Aí um dia um cara falou assim... tem a numeração no rótulo. Aí eu tive que explicar que aquela numeração, né, não significava nada, porque tinha relação lá da tensão do ponto, da espessura do fio, do objetivo da peça, tudo que eu expliquei para vocês aqui hoje, né? Mas é uma coisa que se a gente ama, né, a gente tá sempre explicando ali, né, várias vezes, assim como eu amo estar aqui falando desse assunto. Esse assunto, gente, ó, já tem uma hora que eu tô aqui falando desse assunto, uma hora aqui você comigo, e é exatamente assim. Então, quem tá aqui e tá se aprofundando nesse tema, olha, vai avançar muito mais do que uma pessoa que simplesmente quer chegar lá, pegar e fazer a peça. Então, além de assistir, claro, colocar em prática também, porque as variações são muitas, e não deu tempo de falar de todas aqui. Num outro momento eu falo também, porque olha, tem fio até que parece que é náutico e não é. A composição é de plástico também, só que ele é completamente diferente. Esse daqui, que também é da Ladondoca que vende, ele lá, @Ladondoca Fios, é a Cate. Esse é o fio de poliéster. Olha que coisa doida. Esse é poliéster e esse também a composição do fio é de poliéster. Poliéster é uma composição química lá que faz o fio, que é um tipo de plástico também e tal, não sei o quê. Mas é completamente diferente, tem o mesmo nome. E tem objetivo diferente, espessura diferente, né? Então, tudo vai ali de acordo com o objetivo da sua peça. Esse daqui, náutico, por exemplo, mesmo os dois tendo 5 milímetros, o náutico, ele tem um leve brilho acetinado, assim. Ele não tem elasticidade, ele é mais durinho. Ele é ideal para peças externas, porque ele seca mais facilmente. Então, ele não molha. Não é indicado pegar sol, porque senão pode alterar a cor também, tá? Só que se molhar, é mais fácil para secar. Esse daqui, de poliéster, ele já tem um pouco de elasticidade. Ele não tem esse acetinado, esse brilho assim do fio náutico. Ele é mais mate, assim como a Cate fala, tem um tom mate mais fechado, né? E por ser macio, então já que esse é ideal para peças externas, esse daqui, olha, para peças internas também fica maravilhoso. É um fio que tem um toque mais macio. Então, olha lá, a Dé colocou ali, @Ladondoca Fios. Janete, qual marca? Esse daqui é Ladondoca, é isso mesmo. Ana, boa noite, eu vou aprender. Bora aprender sim. Inclusive, ó, você que quer aprender, acessa o site cestosperfeitos.com.br, porque do dia 16 ao dia 22 de agosto vai acontecer de novo o curso gratuito de Cestos Perfeitos, onde eu vou te ensinar a fazer o seu cesto perfeito quadrado igual a esse e a transformá-lo numa bolsa perfeita numa aula extra no dia 23. Então acessa o site cestosperfeitos.com.br, já coloca lá o seu nome, o seu e-mail e assim você já garante a vaga gratuita. Entra para o grupo do WhatsApp, porque lá vai ter o guia do curso gratuito, com lista de material, contato de fornecedores, tudo aí para você se preparar, tá bom? Vai ser linda a nossa jornada, tá? Que bom você aqui, ela. Boa noite, como eu amo seu trabalho, gratidão, você é linda, gratidão por ter você aqui, né? Porque tem tudo isso aí dentro de você, por isso que você tá me vendo aqui assim, dessa forma, viu? Fico muito feliz, obrigada. Ai, que coisa boa, viu? Deixa eu ver o que a Jaque falou lá em cima. Estou agora comprando de uma outra marca para ter uma segunda opção. Aí todo mundo perguntando aqui qual é a marca. Eu sei que vocês adoram, fios, né? As marcas. E aí já aproveita, baixa o guia
assim que você entrar pro grupo do WhatsApp, quando o grupo enche, a Dé vai lá e já manda o guia também, viu? Porque ela tem os contatos de algumas marcas também, além de você poder comprar no armarinho da sua cidade, você pode comprar online também, viu? Aí ela falando aqui, olha, que ela comprou da Conceitual. Conceitual normalmente vende em armarinhos, né? Guarani também, fios Guarani, que antes era por quilo, agora eles também estão trabalhando lá com fios por metragem, né? Acho que no rolo vem 140 metros, né? E adoro. Você vai perceber também que tem fios. Os fios, as marcas de fios costumam ter uma certa característica. Não é regra. Mas, por exemplo, fios Guarani, eu não sei se foi a minha experiência. Me conta se foi a sua assim também. Porque fios Guarani eu percebia, pelo menos antigamente, quando eu comprava dessa marca no armarinho onde eu morava, a maioria dos fios eram fios mais largos. Fios da Conceitual, a Conceitual, lá na minha cidade onde eu comprava em outro armarinho também, eram fios mais finos. E, olha que interessante, né? Não, e mesmo era nesse armarinho, não significa que todo fio Conceitual vai ser fino? Não, porque é reciclado. Tem fio largo também, da mesma forma que fio Guarani, também tem fios mais finos. Só que, no geral, eu percebia essas características em algumas marcas. Agora, lembrando que nem sempre o fio fino, ele é leve. Por quê? Muitas vezes eu escolhia fio fino da Conceitual, por exemplo, e era um fio pesado. Mesmo sendo fino, que ia ficar maravilhoso na bolsa, não ia me dar um resultado legal, porque era pesado. Agora, eles também têm outros fios finos e que tem essa gramatura menor e que vai deixar a peça mais leve, porque é um fio mais leve também. Então, se abra a esse novo relacionar-se com os fios, a essa nova experiência. Olhe para o fio de outra forma, olhe para as marcas de outras formas, principalmente as marcas recicladas, porque passa por um processo, né, de upcycling, de reutilização, né, de um material que ia ser jogado no lixo, de aumento de vida, então que tem um papel fundamental, incrível no planeta também. E o trabalho da outra pessoa que está lá naquela empresa, né, tá ali selecionando o melhor fio pra gente. E vamos assumir aí do nosso lado um pouquinho dessa responsabilidade também na hora de escolher um fio, tá? Não só falando, tal marca é ruim, peraí, escolheu o melhor fio de acordo com o objetivo da sua peça? Escolheu a agulha ideal de acordo com a tensão do seu ponto e também o objetivo da peça? Será? Então, muitas vezes não é questão só de fio, porque tem outras pessoas fazendo trabalhos maravilhosos com fios reciclados. Faz uma composição ali com troca de cores perfeita, que o cesto fica maravilhoso. Então, peraí, o que essa pessoa está fazendo e que eu não estou fazendo? Aí você vai aprender tudo no curso gratuito dos Cestos Perfeitos. Acessa lá cestosperfeitos.com.br, garanta sua vaga. E toda terça e quinta, às 8 horas da noite, tem aula ao vivo aqui. Durante a semana do curso gratuito vai ter aula ao vivo todo dia. Então já se prepara também e vai ser uma jornada incrível, viu? Deixa eu aproveitar e fixar esse comentário aqui também. Vamos me inscrever lá, coisa boa! Ateliê Vovó Tita, você ensina muito bem, parabéns, obrigada, viu? Por me permitir. Rice, você é perfeita, Kelly. Somos como somos, né? Perfeitas como somos, tá tudo bem. E a gente vai seguindo assim, viu? Kelly, obrigada sempre pelas dicas, você arrasa. Obrigada a você, Cleia. Rosário, ai gente, obrigada pelo carinho, viu? O que você acha do fio de poliéster e fita? Vou responder essa última perguntinha aqui também e aí depois dou continuidade lá nos stories, viu? Eu vou inclusive mostrar nos stories amanhã, eu mostro lá uma forma de trabalhar com fio de poliéster. Você diz esse tipo de poliéster ou esse outro tipo de poliéster? Esse daqui, em fita, né? Perfeito, esse daqui. Que é o fio que não
cria aquele roletê assim, ele não fica viradinho para dentro, né? Quando você estica, ele permanece ali como se fosse uma fita, porém ele tem um pouquinho de elasticidade, não tem muita, mas ele estica. Qual é a vantagem desse tipo de fio? Esse daqui é da WG, é um fio que é muito leve. São fios com espessuras exatamente ali iguais umas às outras. Olha isso daqui, então uma composição perfeita de troca de cores, além de ficar uma peça muito leve, muito delicada também. Olha só, da mesma forma que pode ficar uma peça durinha. O que acontece com esse fio? Algumas pessoas não gostam porque pode dar uma... Aqui não vai dar para você ver. Deixa eu virar assim ao contrário para ver se você consegue ver aqui em algum momento. Algumas pessoas se incomodam com essa aparência do fio que fica um pouquinho assim para fora, tá vendo? Que não fica, por exemplo, igual a esse daqui todo fechadinho assim para dentro. Olha, fica com aparência talvez ali um pouquinho diferente. E isso, se te incomoda, tem como consertar. Então o que eu vou mostrar nos stories depois também é uma forma para poder deixar essa parte aqui que tem essa aparência um pouco mais rústica do fio escondida. E aí faz com que essa parte mais bonita, vamos chamar assim, do fio, fique na parte direita da sua peça. E essa rebarbinha fique na parte avessa da peça, tá? Então, para tudo tem jeito, é focar na solução. E antes de pegar qualquer opinião de qualquer pessoa, seja eu mesma aqui do outro lado, tenha cada uma a sua própria experiência. Quando uma pessoa falar que não gosta de tal fio, não deixe você de ter a sua própria experiência. Por quê? Essa foi a opinião dessa pessoa naquele momento. Porque lembra que a gente muda de opinião? Pode ser que ela não goste daquele fio hoje. Depois de experimentar mais, de trocar de agulha, de experimentar esse fio em outro tipo de peça, pode ser que ela se apaixone por aquele fio. E aí, a gente que vai na opinião só dos outros, a gente deixa de ter a nossa experiência. E aí a gente acaba perdendo grandes oportunidades. Então, tenha você também a sua própria experiência para tirar suas próprias conclusões. E nunca desista de um fio logo de cara, porque a gente pode mudar de opinião. Então, você vai mudar de agulha, vai mudar de... Pronto, mudou. E aí já pode ser completamente diferente, viu? Ah lá, é isso, Consentim, gratidão, cara, é muito esclarecedor, estou amando, que lindo. E vai ser muito legal esses próximos dias, porque é um curso gratuito preparatório lá da nossa jornada, viu? Aqui já vale muito, então quem estiver participando desses encontros, dessas aulas, vai chegar lá no curso gratuito preparadíssima. Onde você comprou sua agulha? Sempre quando eu viajava, eu ia para São Paulo, ia para outra cidade, eu aproveitava para conhecer outros armarinhos em BH. E aí eu sempre estava comprando agulhas diferentes, assim, nesses armarinhos e fios também nessas viagens. De qualquer maneira, tem hoje as vendas online, né? Eu sei que a Giza Arteira, ela vende agulhas. Então todos esses contatos tem lá no guia do curso gratuito, dentro do grupo do WhatsApp, assim que você se cadastra no site cesosperfeitos.com.br. Se cadastrou, a próxima janela que abrir é o link do WhatsApp. Entra lá, que aí já vai ter também os dados lá, tudo direitinho. Aline, minha linda, dizendo que você mudou minha vida, gratidão. Gratidão, quero saber de sua história. Conta pra mim. Manda um e-mail lá pra gente marcar um encontro no suporte @cesosperfeitos.com.br pra Dé. Quero muito conhecer Dé. Fala com a Aline. Eu quero saber de tudo. Amo histórias de transformação assim, então. Deixa eu ver, Maria de Fátima.
Deixa eu ver ela dizendo aqui, olha, tenho 62 anos, que linda, gratidão por me permitir, que linda. E posso garantir para todos vocês que não é só um curso de crochê, é um curso para a vida. Tenho aprendido muito com a Kelly. Ah, minha amada, obrigada, viu? Que coisa boa. Será que é boa para bolsas o fio? A marca? Pode ser que sim. A WG? Se for a WG, olha a Dé falando aqui também que a WG também tem malha, que é um tipo metálico, né? Uma cor metálica, que é muito linda também. Então experimentem de tudo quanto é coisa, gente. Ai, Dé, maravilhosa. Fazendo ali, olha, concordo com você, Maria de Fátima, é um curso que muda a vida da gente. Gente, eu quero saber, manda um e-mail pra gente, contando a história de vocês. Vou amar saber, Dé, acho que a gente podia fazer conhecer essas histórias, hein? A Dé, pra quem não sabe, é a Débora Guido, do Suporte Seus Perfeitos, gente. E que, olha, Seus Perfeitos não seria igual sem essa mulher, não. A Cia, ela falando, olá, saludos de Barranquilla, Colômbia, que linda, obrigada você aqui, Gilda adorando também, que lindo, obrigada, gente, obrigada pelo carinho. Se eu não li seu comentário aqui, saiba que eu já recebi no meu coração e a gente volta, viu? A gente volta então, terça-feira, aqui ao vivo às 20 horas, acesse o site lá, seusperfeitos.com.br e já se embora preparar para o curso gratuito, viu? Beijo, obrigada e continua aqui comigo nos stories também. Beijo, beijo.